Já? Sim, Bom, bom dia a todos. Ah, esse acho que é um tema que faz tempo que eu não apresento aqui na disciplina. Ah, minha tese foi toda em histometria de fluxo e em mielodisplasia. E essa aula que pretende trazer hoje seria mais uma atualização de como é que a gente faz diagnóstico de histometria, mas também falando um pouquinho de morfologia. Então, é uma aula que eu gosto muito de dar, mas eu tenho um viés nesse tipo de escolha. Deixa eu só passar aqui. Bom, então, acho que o Fábio não deu aula de mielodisplasia esse ano, né? Mas para os residentes novos, então a gente chama de neoplasias mielodisplásicas, que é o termo novo pela Organização Mundial de Saúde, ou mielodisplasia, ou síndrome de mielodisplásicas, mas a sigla ainda continua como SMD. Mas ela não é uma doença só, ela é um grupo, né, heterogêneo de doenças hematopoéticas clonais, que a característica dela é que a gente tem uma hematopoese ineficaz, ou seja, são casos que a gente tem falência de medula óssea, uma falha de produção de sangue. Então, o que esse paciente vai apresentar na avaliação clínica são citopenias em sangue periférico, pode ser uma pancitopenia, ou citopenias erytroladas, ou anemia, uma plaquetopenia e neutropenia. Geralmente são pacientes que investigaram diversas causas dessas citopenias e não chegou ao diagnóstico. E quando se faz uma avaliação no hematologista com uma avaliação medular, a gente nota uma displasia importante, né, em mais, pelo menos uma linhagem hematopoética, né? A gente vai ver uma displasia eritroide, ou uma displasia megacariocítica, ou da linhagem neutrofílica, ou das três. Essas doenças são caracterizadas porque elas têm um risco elevado de evoluir para leucemia mieloide aguda, né? Então, a história natural da doença é evoluir para uma LMA, e é uma doença frequentemente encontrada em pessoas idosas, né? Então, pela fisiopatologia da doença, a gente vai ver mais em pessoas de idade acima de 65 anos. Como é uma doença de falência medular, o diagnóstico diferencial com outras causas de falência medular é muito importante. Então, você vai ter com anemia plástica, com hemoglobina paroxística noturna, com a lastro leuquimia, com a própria leucemia mieloide aguda. Mas a SMD, ela tem intersecção com essas outras doenças. Então, a gente vai ter alguns tipos de SMD que vão ter aumento de blastos e ainda não virou leucemia, SMD com excesso de blastos. Aquelas que têm intersecção com aplasia de medula, né, no caso de SMD hipocelular. E, frequentemente, em pacientes com SMD, você vai encontrar populações de LGL ou populações de hemoglobina paroxística noturna, principalmente naqueles casos de SMD hipocelular. Se a gente lembra um pouco, só falando muito de uma forma muito simplória de fisiopatologia, né? Se a gente lembra da nossa hematopoese, a gente tem aquela extinção precursora, a pluripotente, que ela começa a se diferenciar e vai para alguma linha, seja mieloide ou linfóide, né? Para dar origem aos linfócitos B, T e NK. E o mieloide vai dar origem a todas as outras células do nosso sistema sanguíneo, né? Desde as hemácias até os mastócitos. Quando a gente tem um início de uma mielodisplasia, geralmente são várias alterações, pode ser uma mutação condutora presente nas células precursoras, seja aquela mais imatura, ou aquela mais diferenciada para a linhagem mieloide, junto com alterações de haploinsuficiência, mudanças epigenéticas, dando origem a uma mielopoese clonal. Então, a gente tem uma mielopoese clonal que começa a produzir as células mais diferenciadas com as suas alterações. Essa mielopoese clonal, ela vai gerar uma resposta imune anômala. O organismo reconhece que aquelas células têm uma alteração e tentam destruir elas. Uma resposta anormal de citocina e uma resposta normal de estroma. Tá? E junto com algumas mutações, isso vai resultar numa apoptose durante a diferenciação celular. Então, as células, quando começam a se diferenciar, principalmente na linhagem neutrofílica, megacariocítica e eritroide, ela vai ter uma série de sinalizações intracelulares que vai levar à apoptose, e daí a morfologia alterada que a gente vai ver nessas células, e a presença de citopenias, quando as células não conseguem maturar até o final,
ou quando conseguem, tem uma meia-vida bem reduzida. Com o passar do tempo, mutações adicionais nessas células vão fazendo que essas células não consigam se diferenciar e ter uma capacidade proliferativa maior. E aí vai ser o momento que a gente vai ter uma evolução clonal dessa doença e fazendo a transformação leucêmica, ela indo para aquelas fases com excesso de blastos, até a leucemia aguda. Ah, essa é uma foto da classificação nova da MS, agora de 2022, né? E essas mutações iniciais que a gente encontra na SMD, elas têm uma prevalência alta na população. Quando começou-se a fazer estudos de sequenciamento de nova geração para descobrir as mutações presentes nessas doenças, e quando se começou a fazer isso no grupo controle, a gente viu que cerca de 10 a 40% da população controle tinha alguma dessas alterações clonais, né? E que se deu o nome de hematopoiesia clonal de significado incerto. Então, isso é uma frequência à medida que a gente vai ficando mais velho, né? E aí, ela sozinha não faz a doença, mas assim, com mutações adicionais, várias séries de mutações, ou a carga alérgica presente, ou alguns genes muito específicos, sim, esses quadros vão evoluir para uma mielodisplasia, uma mieloproliferativa e, no final, uma leucemia mieloide aguda. Mas alguns casos não evoluem para isso, mas mesmo assim, aquelas pessoas que têm a presença de hematopoiesia clonal, tem maior número de sequelas de doenças não hematopoéticas, principalmente doenças do sistema cardiovascular. Então, é mais comum pessoas que têm a hematopoiesia clonal, seja mieloide ou até mesmo linfóide, ter maiores eventos de infarto agudo do miocárdio, maiores números de acidentes vascular cerebral. Bom, mas como é que a gente faz o diagnóstico, então, quando uma pessoa com suspeita de mielodisplasia, né? Então, os dados clínicos iniciais, né, vai vir um paciente com um hemograma no check-up com citopenias ou algum sintoma relacionado à citopenia. Uma fraqueza para uma anemia, um sangramento para uma plaquetopenia, alguma infecção por neutropenia. E aí a gente começa a investigação de uma forma que a gente sempre faz, então vai investigar se tem alguma deficiência nutricional, de vitamina B12 ácido fólico, vai ver se tem deficiência de ferro, vai ver se tem alguma doença autoimune, se é anemia hemolítica, quais medicações esse paciente está usando. E junto, né, com a medida que a gente vai excluindo as outras causas a mais comuns, a gente tem que fazer uma análise agora multidisciplinar. Então, a gente tem que olhar com muito carinho a morfologia no sangue periférico e na medula óssea. E quando a gente fala na medula óssea, tanto o mielograma quanto a biópsia de medula, são dois exames que são pilares para o diagnóstico de uma mielodisplasia. Então, a gente, na época, na era das plataformas de sequenciamento de nova geração, a morfologia ainda tem um papel muito importante, tanto para definir a sequência de investigação, quanto para a classificação. Então, a gente não pode esquecer de uma boa análise morfológica para fazer um bom diagnóstico. A citometria de fluxo tem seu papel, que é o objetivo dessa aula, tá? Tanto na avaliação de outras doenças, mas também em definir se tem displasia ou não, principalmente naqueles casos que tem dúvida morfológica. A citogenética é essencial também para a definição de clonalidade, classificação e avaliação prognóstica. E os testes moleculares nessa nova classificação, elas vêm a seu papel mais ainda importante para fazer não só o diagnóstico de clonalidade, mas também uma classificação com avaliação prognóstica. Bom, voltando ao básico, né? Quando é que a gente pensa em SMD? Então, assim, tem que ter uma citopenia constante de pelo menos 6 meses em uma ou mais linhagens hematopoética. E essa citopenia é definida por uma hemoglobina menor que 11 gramas por decilitro, uma neutropenia menor que 1.500 e uma plaquetopenia inferior a 100.000 plaquetas por milímetro cúbico. A depender do tipo de classificação que você pega, se é do OMS, se é da ICC, se é do próprio IPSS, esses valores podem mudar um pouquinho. Tá? Às vezes eles colocam 10,5 de hemoglobina ou 10, neutropenia de 1.000, mas de uma forma geral seria esses valores. Tá?
E o mais importante é que eu tenho que excluir qualquer outra causa de doença, seja hematopoética ou não hematopoética, como a causa primária de citopenia. Então, aqui a gente tem que fazer uma avaliação diagnóstica ampla nesses pacientes para excluir causas de citopenias, inclusive lembrar das causas ocupacionais. Quando a gente começa, onde esse paciente trabalha. Né? Ele tem contato com alguma substância que pode dar citopenia. Né? Trabalha em metalúrgica, trabalha em petroquímica, é cabeleireiro, trabalha com tinta, com metais pesados, ver se tem doença autoimune, deficiência de vitamina. Então, a gente vai fazendo aquela avaliação ampla até chegar no que a gente fala de citopenia inexplicável. Bom, e aí, feito isso, a gente vai fazer a avaliação da medula óssea com um mielograma, com a biópsia de medula óssea e com cariótipo, nesses passos iniciais. Que aí teria os critérios que a gente chama de decisivos relacionados a esse MD. Na presença de citopenia, que se excluiu outras causas, com apenas um desses quatro critérios, a gente já fecha o diagnóstico de mielodisplasia, que seria uma displasia superior a 10% em uma ou mais linhagem hematopoética, a presença de mais que 15% de sideroblastos em anel, a presença de números de blastos aumentados entre 5% a 19%, e alguma normalidade cromossômica típica, né, no cariótipo convencional. Para avaliação morfológica, então, a gente tem que ter um material representativo no mielograma, né? Então, esfregaço fino com presença de espículas, e a gente vai fazer duas colorações, tá? A coloração tipo Romanovsky, como a Meigwald Insa ou a Leishman, e nunca esquecer de pedir para fazer um ferro medular. Toda vez que a gente tiver um paciente com citopenia, coloração por ferro medular é imprescindível para avaliação da mielodisplasia, já que a presença de sideroblastina é diagnóstica de SMD. E essa é uma situação que muitos hematologistas esquecem de pedir o ferro medular, inclusive aqui na escola, né? Eu vejo a resistência dos residentes em encaminhar essas lâminas para ferro medular. Bom, e o que é que a gente vê na morfologia? Né? Então, primeiro, a gente tem que saber qual a quantificação de blastos. O ponto de corte para a definição de leucemia aguda, ela vem caindo nas classificações. Né? Então, na classificação antiga da FAB era 20%, na classificação do MS ainda é 20%, e na classificação da ICC, eles colocam ao ponto de 10%, mas eles criam uma entidade nova chamada LMA/SMD. Né? Que seriam pacientes que se beneficiariam de tratamentos como LMA. Então, eles acabam cruzando essas duas nesse ponto de corte específico, né, colocando uma entidade com as duas características. Além de eu contar blasto, eu tenho que ver, então, se tem displasia medular ou não e avaliar a presença de sideroblastos em anel. Para quantificação de blastos, né, então, a gente chama de blasto mieloides, aquele blasto que tem um citoplasma abundante, né, uma baixa relação nucleocitoplasmática, com a cromatina frouxa, né, nucleolo visível. E aí você pode ter dois tipos de blastos clássicos, aqueles sem grânulos, mas com a morfologia muito atípica de linhagem mieloide, ou aqueles blastos granulares que se já tem pelo menos 20 grânulos ali presentes no citoplasma. Quando a gente começa a quantificar blastos, lembrar que a gente tem que contar no sangue e na medula. E aí a gente vai ter dois tipos de SMD. Aquela SMD com blastos reduzidos ou poucos blastos, que é naquelas situações que eu tenho menos que 2% de blastos no sangue periférico e menos que 5% na medula óssea. E a SMD com aumento de blastos, né, quando isso é maior que 5. Né? Então, eu tenho a tipo 1, quando eu tenho de 2 a 5% no sangue ou 5 a 10 na medula. E a tipo 2, entre 5 a 20 no sangue e 10 a 20 na medula óssea. Lembrando que se encontra algum blasto com presença de bastonete de aula, independente da contagem, né, se for 1%, 2%, eu já chamo esse subtipo de SMD como de blastos tipo 2 de uma forma automática. Lógico que a gente não encontra muito frequentemente isso na rotina, mas se encontrar, viraria, mudaria a classificação. E aí, para uma avaliação no sangue e na medula, eu tenho que contar pelo menos 200 células no sangue, 500 células na medula. E aí, agora a gente vai ver, depois dessa quantificação de blastos, a presença de alterações displásicas no sangue e na medula. Para a linhagem eritróide, a avaliação do sangue, eu vou ver pacientes que vão ter anisocitose. Geralmente, pacientes têm
uma macrocitose com VCM aumentado, com alteração de forma, mas nenhuma específica, como a gente vê na mielofibrose com presença de bacriócitos, mas é muito frequente a presença de hemácias com pontilhado basofílico, apesar disso não ser específico. Mas é na medula que a gente vai avaliar bem a presença de deseritropoese ou não. Com alterações nucleares, com binuclearidade, pontos internucleares, alterações megaloblastões, presença de sideroblasto e anel, ou algumas alterações de inclusão citoplasmática, vacuolização, a hemoglobinização incompleta. A gente vê falhas de hemoglobina naquelas formas mais maduras de eritroblasto. Na linhagem granulocítica, é muito importante a avaliação do sangue periférico para ver displasia, que é aqui que eu vou ver com mais detalhes se eu vou ter hipolobulação nuclear, que a gente chama de pseudo-Pelverroe, e se eu vou ter hipogranulação, tá? Lembrar de contar blastos no sangue na medula, e na medula óssea, né, além da hipolobulação e da hipogranulação, eu posso ver algumas formas nucleares bizarras, posso ver alterações de Karyorex também, e mais raramente grânulos de pseudo-Shediac-Higashi. Na série megacariocítica, né, no sangue periférico, geralmente a gente vê alteração de tamanho de plaqueta, mas na medula que a gente faz a diagnóstico mais específico, né, com presença de várias alterações, que a gente vai ver algumas ilustrações. Então, na linhagem eritróide, o que, é que a gente costuma ver? Primeiro, uma hiperplasia eritróide. É comum pacientes com SMD ter mais que 50% de eritroblastos no sangue. E aí a gente vai ver uma série de alterações, né? Como presença de multinuclearidade. Então, aqui um eritroblasto com 3 núcleos, aqui um com 4. Alterações megaloblastoides, né? Então, aqueles precursores do eritróide de um tamanho aumentado. Às vezes a gente fica na dúvida se é uma deficiência de B12 ou não, né? Então, a gente olha para as alterações dos granulócitos também. Então, é comum você ter na deficiência de B12 megas bastões associados. Na SMD, não. O neutrófilo ele vai estar ou normal ou displástico, mas não com a presença de megablastão. Comum a gente ter picnose nuclear, em alguns casos, né? Projeções citoplasmáticas, apesar de não ser tão específicas, você pode ver vários eritroblastos com projeção, e fragmentações nucleares, nessas alterações mais comuns. É sempre interessante se olhar como é que está a mitose desses eritroblastos. Então, é muito comum a gente ver em SMD a presença de Karyorex, né, que é aqui um eritroblasto em prófilo, você vê isso em medula normal também, mas aqui a gente vai ver um excesso de Karyorex. E se a gente olha com carinho, né, você vai ver todas as fases. Então, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Isso aqui são próximas ao normal. Mas é comum em SMD você ver essas mitoses completamente anômalas, né? Então, você olha esse fuso aqui, ele parecendo um Y, aqui ainda resta um pouquinho de fuso. Essa aqui ela virando 3 células, né? E outra situação que você pode ver em SMD, em displasias mais graves, seriam essa completa anormalidade do fuso, ele está todo separado, formando vários micronúcleos, que alguns chamam de mitose catastrófica, esse tipo de alteração morfológica. E o mais importante é sideroblastia não. Isso pode confundir um pouquinho, então, para tentar uniformizar, tem alguns critérios dos grupos internacionais de SMD, que eu vou chamar um sideroblasto, um eritroblasto com sideroblasto anel, né, nessas colorações específicas, quando eu tiver 5 grânulos de ferro ao redor do núcleo, né? Podem estar os 5 separados ou os 5 juntinhos. Geralmente a gente vai ver muito mais que 5 grânulos, como aqui na foto. Mas se eu tiver algum eritroblasto com 5 grânulos de ferro, eu já chamo de sideroblasto anel. Se eu tiver mais que 15% sideroblasto anel, né, a gente já fecha o critério para SMD. Se tiver, lógico, nas citopenias, né? E aí seria um SMD com blastos reduzidos e sideroblasto anel, o nome dessa entidade. Se for acima de 5%, eu não consigo pensar em fechar o diagnóstico SMD, mas é altamente sugestivo. Nesses casos, eu tenho que fazer a mutação do SF3B1, que está muito relacionado a essa alteração morfológica. Para a linhagem megacariocítica, a gente vai ver a presença de micromegacariócito, né, que seria aquele megacariócito um pouquinho maior de um neutrófilo, de um promielócito. É comum a gente ver megacariócitos com megacariócitos com núcleos separados.
bonitinho, né? Hipolobulação é outra alteração muito comum. Pequenas células binucleadas, células monolobadas. Toda vez que eu vejo megacariócitos grandes monolobados, pensar em alteração de 5Q menos, está muito associado. E no sangue periférico, a presença de macroplaquetas. Na série neutrofílica, né? Então, aqui um pseudo-Pelger-Roux, um neutrófilo hipossegmentado com duas lobulações. A gente consegue ver formas nucleares anormais e a presença de hipogranulação também é muito comum. Apesar de a gente não conseguir ver o grânulo do neutrófilo a olho nu, esse grânulo ele dá essa coloração rosa para o citoplasma do neutrófilo. Então, quando eu tenho uma hipogranulação, eu vou ver um citoplasma basofílico, cinzento. Lembrar de procurar aumento de blastos, a gente quantificar com carinho. E algumas anormalidades em blastos, né, a gente consegue dizer que são blastos muito mais anômalos associados à displasia, como a presença de pseudo-Chediac e Higashi. Bom, um dos problemas da avaliação morfológica de mielodisplasia é que a gente precisa de morfologistas experientes, treinados, para fazer essa avaliação. E mesmo assim, uma avaliação muito subjetiva. Tá? Então, tem que ter uma avaliação que leva tempo, você tem que contar 500 a 1.000 células, avaliar várias lâminas, para ter um diagnóstico muito assertivo. E o que a gente percebe nos últimos anos é uma diminuição muito grande da formação do hematologista na avaliação de morfologia, principalmente a avaliação de mielograma. E nos grandes laboratórios que fazem esses tipos de diagnóstico, estão tirando esse exame da mão do hematologista. Antigamente, todo hematologista via sua lâmina, e hoje em dia, quase nenhum hematologista vê sua lâmina. A gente geralmente dedica isso para os laboratórios. E aí a gente não sabe quem está vendo a lâmina, se está vendo de uma forma correta ou não essa avaliação de displasia para fazer o diagnóstico SMV. O que aconteceu nos últimos 10 anos em microscopia digital em sangue periférico, que desenvolveram-se aparelhos microscópicos digitais, como o da CellaVision, que eles avaliam lâminas de sangue periférico, fotografam várias células, e aí, por uma rede de algoritmo de inteligência artificial, esses aparelhos classificam as células, né, de uma forma em softwares específicos e só na avaliação final vem uma pessoa, né, um profissional treinado em morfologia e faz essa análise mais fina, né, reclassifica algumas células que ele deixou de fazer essa classificação e faz o diagnóstico final do hemograma. Isso em sangue periférico a gente faz há mais de 15 anos. E torna isso muito mais rápido e assertivo, essa avaliação do sangue periférico. Só que com esses aparelhos, esses algoritmos ficando mais sofisticados, então tem-se uma tentativa de fazer isso na medula óssea. Então, tem uma avaliação sendo feita nesse momento, assim, em fase final dessas empresas, para validar a avaliação de mielograma por ferramentas de microscopia digital. Então, aqui tem uma foto de um desses equipamentos aqui do CellaVision, do sangue periférico, onde eles fotografam na área das espículas ósseas, eles selecionam vários campos, que seriam a parte mais rica do esfregaço, e aí o equipamento começa a tirar várias fotos disso. E isso, um software específico vai selecionar todos os eritroblastos de uma lâmina e classificar essa classificação para a gente, de uma forma mais objetiva de quantificar cada célula. Então, isso para quantificação de blasto vai ser muito bom. Então, a gente não vai ficar mais, um colega contou, deu 5%, outro colega contou, deu 10%, alguém mais inexperiente contou, não viu nenhum blasto. Então, isso vai dar uma assertividade diagnóstica muito grande, além da gente conseguir ver displasia agora com segurança maior. Realmente, é 20% de displasia, contei 80 eritroblastos nessa lâmina, desses quantos são displásicos. Então, isso vai dar um salto de qualidade no melograma e uma objetividade muito maior. Além desse equipamento do CellaVision, tem outro do equipamento israelense chamado Scorpio, que também faz uma avaliação um pouco diferente, mas por inteligência artificial. Já foi aprovado pela comunidade europeia, acabou de ser aprovado no FDA,
né, aguarda aprovação na Anvisa logo, logo, acredito que os laboratórios vão começar a usar esse tipo de metodologia para avaliação de SMD. Então, aqui algumas fotos da classificação dessa tecnologia nova, onde agora a gente faz isso de uma forma muito mais objetiva para o diagnóstico. Ah, lembrar da biópsia de medula óssea para avaliação de SMD. Então, é um exame complementar muito importante para o diagnóstico. A gente depende de uma coleta bem feita, né, de pelo menos 1,5 cm desse fragmento de medula. E aqui o patologista vai ver a arquitetura do tecido hematopoético, né? Então, vai ver topografia, proporção e maturação de célula hematopoética. Então, ele vê se a arquitetura está alterada ou não, é muito importante o diagnóstico do CMD. E vai avaliar algumas coisas que a gente não consegue ver no mielograma, por exemplo, celularidade. Então, a gente já sabe que tem um subtipo de SMD, que é SMD hiposselular, né, com a celularidade abaixo de 20%. Então, e tem um diagnóstico diferencial difícil com aplasia de medula. Aqui a gente vai conseguir avaliar o estroma também, se tem presença de fibrose ou não. E aqui a gente também tem, lembrar de fazer a imunistoquímica, que eu vou quantificar, né, a presença de blastos, marcadores de maturidade, além de marcadores específicos que vão me ajudar a ver melhor o compartimento megacariocítico, com identificação de micromegacariócitos através dessa plataforma, maturação eritroide, mieloide e assim por diante. Bom, feito esse passo da avaliação morfológica pelo mielograma e pela biópsia de medula, então a citogenética ainda é um exame muito importante para definição de clonalidade de mielodisplasia. E na presença de alguma dessas alterações, mesmo se eu não tiver displasia, se eu tiver só citopenia, essas anormalidades são suficientes para fechar o diagnóstico de uma mielodisplasia. Então, aquele exame que fecha, não tira com qualquer dúvida de você ter alguma dúvida se é SMD ou não. Tá? Ela fecha a clonalidade, fecha a doença, e ela sozinha, junto com o hemograma, pode fechar o diagnóstico. O problema é que, assim, só 40 a 50% dos casos de SMD vão ter alguma alteração citogenética. Isso se o cariótipo for bem feito, né? A gente sabe que, a depender do local de coleta que a gente vai enviar nosso material, você tem uma alta taxa de insucesso, né, por uma ausência de crescimento de metástases. Então, se o laboratório é muito longe da minha cidade, se eu moro no interior de algum estado que não tem um laboratório que faça citogenética, eu tenho que encaminhar esse material, ele vai viajar 1 ou 2 dias para chegar no laboratório, isso interfere muito no tipo de teste. Aqui na capital, a gente é privilegiado que a gente tem vários laboratórios na cidade que fazem o cariótipo de uma forma muito bem. E com esses dois critérios, né, de morfologia e cariótipo, a gente consegue fechar o diagnóstico de SMD na grande maioria dos casos. Né? Em mais de 80% dos casos, a gente consegue fechar bem o diagnóstico. Mas mesmo assim, em torno de 20% dos casos, né, a gente não fecha o diagnóstico, né? Nessas situações, por exemplo, eu vou ter displasia, mas uma displasia leve em 10% dos casos. Mesmo assim, o paciente parece ser um SMD, ele tem uma anemia com dependência transfusional. Eu achei blasto aumentado, mas está ali entre 3% e 4%. Ou ele tem uma alteração clonal, mas não são aquelas típicas de SMD. Então, aqui, apesar de ser duvidoso, eu não consigo fechar o diagnóstico, então a gente tem que aplicar o que eles chamavam de cocritério C, que basicamente seria a citometria de fluxo e hoje os testes de mutação mieloide, que são muito importantes. Eles têm uma relevância agora igual a do cariótipo, para definir clonalidade. Então, a citometria, né, então, só para a gente revisar rapidinho, é uma técnica que estuda as células em suspensão líquida através da marcação de proteínas na superfície da célula no seu interior com anticorpos monoclonais conjugados aos fluorocromos. Depois dessa etapa da marcação, a gente vai fazer a aquisição das células, que seria a análise dessas células no citômetro de fluxo, onde elas vão atravessar um feixe de raio laser. E se essas proteínas que eu estou testando estiverem presentes na superfície da célula, ela vai indicar um sinal luminoso dependendo da cor que eu estou marcando. E aí eu consigo fazer uma análise de várias populações celulares, detectar várias populações, quantificar elas e dizer se elas são normais ou anômalas.
Então, por exemplo, para os precursores hematopoéticos, eu consigo quantificar de uma forma muito assertiva a presença o número de blastos presentes na medula óssea, agora de uma forma objetiva, e eu consigo dizer se eles são doentes ou não. E além disso, eu consigo fazer braços de maturação para cada linhagem, usando a combinação certa de anticorpos monoclonais. Vários algoritmos que a gente tem de histometria de fluxo, de definição de anticorpos de painéis, tem um bracinho já pré-SMD, né, um bracinho de histopenias inexplicadas, de falência medular, onde a gente vai fazer um painel específico, né, para ver essa diferenciação a hematopoética, para ver se é normal ou não, se pode ser um SMD, e além disso, de avaliar a presença de outras doenças que possam estar presentes na medula óssea. Então, para esses painéis de 8 a 10 cores, a gente geralmente tem um tubo para quantificar os blastos, né, com a combinação de 34, DR45 e CD117, além de ter marcadores para ver maturação granulocítica, eritróide, monocítica. E é sempre importante para a gente avaliar SMD fazer um tubo de triagem de doença linfoproliferativa. É muito comum em pacientes com citopenia a gente ter um ácido granular leuquímia, uma leucemia de linfócitos grandes granulares, como a causa dessa citopenia, e às vezes são casos que não têm uma linfocitose importante, né? Então, a gente tem que ver se isso está associado ou não. Como também a gente vê plaquetopenias imunes associadas com doenças linfoproliferativas de células B. Então, essa é uma etapa muito importante na avaliação de citopenias. Bom, e quando a gente vai ver a análise da citometria de fluxo em alguns gráficos, né, então, alguns marcadores importantes, como o CD45, a gente consegue dividir todas as populações como se fosse um mielograma, né, dividindo eritroblasto, neutrófilo, monócito, e uma região de blasto, onde ficaria nessa região de CD45 intermediária, com a baixa granularidade. Então, com esse marcador, né, se ele compara um normal com SMD com excesso de blastos, o que é que eu vejo aqui? Um desaparecimento de eritroblasto, nesse caso, um neutrófilo pouco presente, mas um aumento de células nessa região, até parece, vendo o gráfico, né, que isso aqui já seria uma leucemia aguda, né, com mais de 20% de blastos, apesar de eu não ter o número exato, só da forma visual. Mas para quantificar o blasto de uma forma precisa, né, então a gente tem que combinar o CD34, o CD117, o HLA-DR e o 45. Né? E aí a gente vai ter uma classificação muito parecida com o que a gente vê na morfologia. Uma curiosidade da nova classificação do MS é que eles começam a colocar o melograma como não sendo padrão ouro para classificação pra quantificação de blastos, que sempre foi o nosso padrão ouro para quantificação. Agora eles falam que assim, você ter qualquer ferramenta que mostre mais que 20% de blasto, seja mielograma, citometria ou a biópsia de medula, você tem que levar aquela que deu a, a maior quantificação de blastos, como o seu número de blastos para você fazer a classificação diagnóstica. Tá? Então, você já começa a ter um papel maior de outros tipos de metodologia para quantificar blastos, não só no mielograma. Bom, além de eu quantificar o blasto, eu consigo ver para onde ele está diferenciando. Né? A gente colocando os marcadores específicos, eu consigo dizer, por exemplo, se eu coloco a mieloperoxidase, quantos estão indo para a linha neutrófila, se eu boto o TDT, quantos estão indo para a linha linfóide, quantos estão indo para a linha mastocítica, quantos estão indo para a linha monocítica, e até de linhagens mais raras e frequentes, como linhagem basofílica e dendrítica. Então, a gente combinando, né, o 34 da RCD-117 com marcadores específicos de cada linhagem, a gente quantifica, né, o quanto de aqueles blastos conseguem se diferenciar. Uma característica de SMD é que às vezes você tem um bloqueio de maturação e o blasto fica parado, ele fica mais imaturo. A gente não vê esses caminhos de maturação que a gente costuma ver numa medula normal. E aí, quando a gente vai ver as maturações específicas, combinando marcadores de linhagem granulocítica, né? Então, por exemplo, se eu coloco, agora pegando os blastos mais os neutrófilos, né? Eu consigo ver uma maturação que ele segue um caminho específico. Então, por exemplo, aqui se eu combino 13 com 11B, eu vou ver minhas células precursoras 34, que são 13 positivo, 11B negativo. Quando ela vira um promielócito, ela começa a ganhar mais grânulo,
e ainda mantém esse padrão de 13 positivo, 11B negativo, mas à medida que ela vai virando mielócito, um metamielócito, ela perde de CD13, continua 11B negativo, vira metamielócito, ela ganha 11B, e aí ela vira um bastão e um segmentado, ela ganha o 13 de novo. Então, ali tem esses braços, esses caminhos, né, parecendo um cotovelo, fazendo uma queda de braço. E aí, quem é citometrista conhece muito bem esses modelos de maturação. Toda vez que eu tenho uma displasia, imunofenotípica, eu vou ter uma perda desses modelos. Então, eu vou conseguir ver uma hipogranulação. Ele não vai seguir esse modelo normal, em vez de ele fazer esse caminho aqui, ele pode fazer só assim, ou ir aqui direto numa reta, ou ele faz uma curva completamente aberrante, mais incomum, tá? Então, a gente vê esse tipo de alteração neutrofílica. Então, a gente tem esses mapas que a gente já coloca do lado da nossa análise para quem está aprendendo. Uma vantagem de ver displasia, que na morfologia eu não vejo, mas em mono eu consigo ver displasia também de monócito. Então, a gente tem curvas de maturação com os anticorpos corretos, né, de monócito, vendo desde o precursor 34, ele ganhando 64 forte, virando para o monócito, e depois ganhando 36, 14, virando monócito maduro. A gente tem esses modelos normais de maturação, ganhando primeiro 14 e 300. Isso muda em SMD, a gente pode ter um bloqueio maturativo em SMD, e a gente também pode ter marcação anômala, como marcação de antígenos de células NK em monócito, como o CD56, que a gente achava que era patognomônico de SMD, já que a gente via em 80% dos casos de LMMC, em torno de 40 a 50% dos casos de SMD, mas com o uso na prática, a gente viu que monocitoses reacionais podem ter CD56 em 30% dos casos. Então, ele sozinho não é um bom marcador para displasia, junto com outras alterações, sim. Mas o que se observou mais recentemente, né, a gente estudando os monócitos com mais cuidado, que existem três compartimentos de monócitos no nosso sangue periférico, que seriam o que a gente chama de monócito clássico, que seria a população predominante, que tem a forte expressão de 14 e 116, seguido por outras duas classificações, os monócitos intermediários e os não clássicos, que são quando eles começam a perder o 14 e ganhar um CD16. Então, são subtipos de monócitos, eles se diferenciando para virar macrófagos e irem para a circulação, para os tecidos, desculpa. Então, num sangue periférico normal, vou ver essas três populações. Se viu-se, né, o grupo francês viu-se há alguns anos atrás, que em pacientes com leucemia mielomonocítica crônica, a gente tinha um bloqueio dessa maturação. Então, eu não tinha mais uma diferenciação para esses dois modelos, as células ficavam todas paradas aqui na fase de monócitos clássicos. E o ponto de corte para essa classificação foi de 94%. Então, se eu tenho uma monocitose, eu faço esse estudo de sangue, dos compartimentos monocíticos do sangue periférico, se eu tiver uma retenção de 94%, é muito sugestiva de LMMC, e a gente não vê isso em monocitoses reacionais, nem outros tipos de monocitoses associados a outras neoplasias hematopoéticas, seja SMD, seja LMC, seja mielofibrose, ou até mesmo no envelhecimento. Então, virou um parâmetro bem confiável para a avaliação de LMMC e já está como um critério menor na classificação nova da Organização Mundial da Saúde. A gente também consegue ver muito bem a maturação eritròide, né, através de marcadores como a 71, 36 e 105, né? Geralmente 71 é muito homogêneo na medula normal, assim como 36. No SMD eu vou ver uma marcação heterogênea desses dois parâmetros durante a maturação. Displasia plaquetária, né? A gente consegue ver na medula óssea a psometria de fluxo? Não, né? O megacariocitose é uma célula muito grande, então a gente tem, e muito rara, a gente não consegue ver ela no citômetro, mas a gente consegue fazer uma avaliação de plaqueta no centro periférico. Então, essa foi um dos objetivos da minha tese de doutorado, então a gente avaliou um painel grande de marcadores em plaqueta de pacientes com SMD e viu que tinha uma série de alterações desses pacientes. Então, seja em alteração de tamanho celular, seja plaquetas muito grandes, mas também plaquetas com tamanho reduzido. A hiperexpressão ou diminuição de expressão de uma série de glicoproteínas, às vezes até simulando
a doença de Glanzmann-Bernard-Soulier e diminuição de CD36, né? Também numa boa porcentagem dos casos. Até mesmo alguns casos de expressão de antígeno imaturo, como CD34. Então, é possível, sim, fazer diagnóstico CMD, mas isso é muito difícil você botar na prática clínica, porque as plaquetas elas são altamente ativas fora da circulação. Então, para um estudo desse estar certo, a gente tem que fazer praticamente a fresco. Senão, você vai ver essas alterações de forma inespecífica. Isso na prática clínica é muito difícil. Então, tentou se reproduzir de uma forma que pudesse ser colocado numa coleta chegando em 24 horas, mas não ficou a patognomônica para o diagnóstico de SMD. Na época do nosso estudo, a gente viu que pacientes que tinham um número maior de displasia plaquetária tinham alteração muito relacionada com o prognóstico. Os pacientes que tinham displasia plaquetária com score acima de 1,5, ou seja, mais de 3 alterações, tinha uma evolução muito ruim. E é isso que a gente faz na prática, né? Então, a gente integra hoje essas alterações em células imaturas, granulócito, monócito e eritroblasto, para avaliar se um paciente tem displasia ou não. E aí, de uma forma simples, né, o que a gente vê, pacientes que têm várias anormalidades fenotípicas, né, junto com o quadro de citopenia, ou ele tem um aumento de células CD34, ou se tem alterações específicas, né, como CD7 e 56 aqui em células CD34, tá? Favorece muito o diagnóstico de SMD. Em aqueles casos que eu não tenho anormalidades importantes ou tenho pequenininhas com citopenia mínima ausente, favoreceriam a citopenia de significado incerto ou indeterminado. Então, geralmente, SMD, o que a gente vai ver, né? O paciente vai ter uma displasia morfológica, citopenia e eu vou ver displasia imunofenotípica também. Nessas situações que eu vou ter displasia, a citopenia, mas eu não tenho displasia morfológica, e a citometria muito alterada, isso aqui é altamente sugestivo de clonalidade hematológica, mas eu não consigo dizer com assertividade grande que é uma mielodisplasia ou alguma clonalidade, ela é sugestiva. Para isso, eu tenho que ter alguma evidência clonal, seja por citogenética ou por biologia molecular. E aí existem vários scores na literatura que poderiam auxiliar o médico que está laudando para dizer se tem SMD ou não. Então, tem scores desde a época de citometria de de 3 a 4 cores, que foi da Denise Wells, de 2003, né? Um score que ele era basicamente anormalidade mieloide e monocítica, se tinha aquelas assincronias de expressão, se o blast era alterado ou não. Então, era um score que funcionava bastante. Depois veio a tentativa de simplificar esse score para tornar isso de uma forma que qualquer pessoa pudesse fazer, sem saber muito de maturação. Então, é o score de Ogata, que é um pesquisador japonês eu não lembro o serviço dele da Universidade de Tóquio. Então, era basicamente o score que ele via se os grânulos eram hipogranulares ou não, se eu tinha blasto aumentado ou não, blasto mieloide, se eu tinha um desaparecimento de precursor a linfóide B, que desaparece no SMB, e se o 45 do blasto era normal ou não. Então, são 4 parâmetros. É uma escola simples, barata de fazer, e que você tem desses 4 parâmetros, se eu tiver pelo menos 2 alterados, isso aqui já é muito sugestivo de SMD. Então, é uma escola muito comum. O problema do score de Ogata é que ele tem uma sensibilidade muito baixa em mielodisplasia, mas é um score simples, assim, objetivo. Depois surgiram as scores de linhagem eritrões para dizer o quanto de alteração de heterogeneidade do 71 e do 36 seriam importantes para dizer se tem displasia eritrões ou não. Então, teve um da leuquimia NESH também muito parecido, que aí a diferença desse aqui, que ele via porcentagens de proeritroblasto imaturo, com expressão de CD117. E aí o score mais moderno seria o do leuquimia NET, que seria o score integrado, que ele faz uma fusão, na verdade, de 3 scores. Ele pegou o score inicial da Denise Wells, o score do Ogata e o score eritroide, juntou em um só, para tentar dizer se tem displasia ou não. Usando esse score, então a gente conseguiria dizer se aquela citometria é normal, se é consistente com a SMD, ou se tem associações, mudanças limitadas que deixam o exame inconclusivo. Essas seriam as 3 formas da gente soltar.
Só que o score ainda é muito complexo, não, a comunidade não abraçou ainda esse tipo de score e não libera essa forma nos laudos ainda. Um estudo mais recente foi ver qual desses scores era o melhor, que tinha melhor sensibilidade e acurácia, né? Então, você vê aquele score inicial do início já é muito bom, o do Ogata tem uma sensibilidade limitada, os da série vermelha, eles sozinhos também não, mas quando você junta os dois, né, você tem uma sensibilidade ali em torno de 79% e uma acurácia de 80% para o diagnóstico de amelodysplasia. Então, quando a gente pega os pacientes com SMD, né, e pega o score integrado, né, a gente consegue ver um diagnóstico em torno de 80% dos casos. Há poucos casos que não foram diagnosticados por esse score. Quando eu vou olhar aqueles casos não clonais, uma pequena quantidade de casos que vai ter um diagnóstico de displasia de uma forma equivocada. Tá? Então, cuidado para você fechar o diagnóstico SMD usando só a citometria de fluxo. E o que vários trabalhos mostram, como esse aqui, né, que assim, quando você tem quanto maior o número de alterações displásicas, pior o prognóstico do paciente em relação à sobrevida global, né? Mesmo em pacientes com grupos específicos, né, de diagnóstico, seja aquele paciente idoso, ou com SMD epistemomorfologia, ou com IPSS, cariótipo normal, aumento de blasto. Sempre que eu tiver mais alteração, vai ser pior. Devido a essa complexidade toda de diagnóstico, tem-se uma tentativa agora de se encontrar um método bioinformático que vai fazer análise automatizada e dizer se é CMD ou não, mas essas pesquisas ainda são muito preliminares e não estão sendo usadas na rotina, então tem vários grupos tentando fazer esse tipo de análise em dados de fotometria. E o que surge nos últimos anos, e tem um papel muito importante no diagnóstico e classificação, seriam os painéis de mutações mieloides. O porquê, né? Ele também algumas alterações, é uma evidência direta de clonalidade de SMD. Então, se você vai encontrar determinadas alterações em pacientes com citopenias, você já pode dizer que esse paciente tem um SMD igual cariótipo. Se eu junto o cariótipo e a genética molecular, eu vou detectar clonalidade em torno de 78% dos casos, quase 80% dos casos. Isso é muito importante para o diagnóstico. E, além disso, o número de alterações encontradas e alguns tipos de alterações, como o P53, nos dão informações prognósticas também importantes para avaliação de SMD. Então, a classificação hoje da OMS, juntando essas alterações de morfologia, citogenética e análise mutacional, então a gente tem dois grupos de SMD hoje para a classificação. Um grupo que seria SMD com a normalidade genética definida, igual que a gente faz em LMA, que seria aquela SMD com deleção de 5q, né? SMD com poucos blastos e alteração e 5q. Então, esse é um tipo de SMD. SMD com poucos blastos e mutação de SF3B1, ou seja, seriam aqueles casos de sideroblasto anel que eu fiz a mutação e detectei. Se eu não tiver a mutação, mas tiver mais que 15% de sideroblasto anel, eu posso chamar de SMD com blastos reduzidos e sideroblasto anel. E a novidade da classificação seria a SMD com inativação bialélica do P53. Seriam aquelas quando tem mais que uma mutação do P53, ou tem uma mutação e tem um ficho com perda do braço do 53, por exemplo. Geralmente esses casos têm cariótipo complexo, tá? Para a classificação da SMD por deleção de 5q, SMD com SF3B1, eu tenho que ter menos que 5% de blasto na medula óssea, senão vira com SMD com excesso de blastos. Na bialélica, não. Qualquer contagem de blastos e tiver alteração do P53, ela já entra nesse braço. Se eu não tiver nenhuma dessas três alterações citogenéticas ou mutacionais, então a gente vai definir SMD pela morfologia. Então, SMD com blastos reduzidos ou poucos blastos, a SMD hipoplásica, que aqui é o papel da biópsia de medula. Na SMD com os poucos blastos, ele deixa opcional se dizer se tem displasia de uma ou mais linhagens, mas você pode chamar só SMD com poucos blastos. E a SMD com os blastos aumentando, você vai ver o tipo de blasto 1, A2 e SMD com fibrose. Eles veem que 10 a 20% dos casos de SMD com aumento de blastos
ele pode ter uma fibrose grau 2 ou grau 3. Lembrando que se tem alteração do TSP53, a, eu não chamo isso aqui de SMD com excesso de blastos. E aí ele deixa a dúvida, né, para a mutação da SF3B1. Ele bota aqui a mutação da SF3B1 também como critério excludente, mas também também excludente o número de blastos. Então ele não deixa claro no texto, você pega um SMD com aumento de blasto e tem a mutação do SF3B1, em qual dos dois braços a gente coloca. Então, talvez tenha sido uma falha na classificação, quando sair um texto revisado, eles vão deixar isso mais assertivo. Bom, a citometria de fluxo também é importante em algumas situações para o diagnóstico diferencial, né? Já que citopenia inexplicada é muito comum, né? E a gente vai receber vários tipos de doenças para avaliar dentro desse contexto, né? Onde é que a citometria é importante você não diagnosticar como displasia. Então, uma delas é a anemia megaloblástica, né? Ah, Alguns casos de anemia megaloblástica são tão graves, assim, do ponto de vista clínico, pacientes que têm a pancitopenia horrorosa, que quando o médico avalia, ele acha que pode, o hematologista avalia, ele coloca uma leucemia aguda no diagnóstico inicial importante. E aí esses pacientes acabam fazendo um melograma, acabam fazendo uma citometria de fluxo e uma análise cariotípica. E a anemia megaloblástica ela tem um perfil de expressão muito típico, né? Os eritroblastos, do mesmo jeito que a gente vê na morfologia, a gente vai ver um tamanho muito grande na citometria de fluxo. Eles têm uma displasia muito acentuada, né, com a hiperexpressão do 36 ou do 71, mas o que diferencia ela da SMD clássica, além do tamanho, seria um bloqueio de maturação e um aumento de formas imaturas. Então, eu vou ter um aumento muito grande de proeritroblasto e eritroblasto basofílico na citometria. Isso nos leva a suspeita ser um padrão muito típico de anemia megaloblástica em comparação com SMD. Outra situação que a gente vê com frequência é a plasia de medula óssea, né? Então, é um quadro também da pancitopenia né, nessa investigação inicial, é comum a gente fazer uma avaliação medular completa nesses pacientes. E uma marca da plasia de medula é que eu tenho uma redução acentuada do número de células CD34 na medula óssea quando eu comparo com o SMD celular. É até um bom marcador para fazer o diagnóstico diferencial dessas duas entidades. Então, geralmente, na plasia de medula, eu vou ter uma redução muito grande de CD34 abaixo de 0,1%. Então, em caso de aplasia de medula, eu quase não tenho célula CD34 e eu vejo que é um material que não foi diluído, já que ele tem eritroblasto, ele tem precursores granulocíticos imaturos, ele tem mastócito em número normal. Então, é uma situação que, geralmente, quando a gente pega na citometria, a gente sugere uma biópsia de medula óssea para confirmar o diagnóstico. E outra situação que vem muito para a gente são pacientes que têm uma citopenia inexplicada e têm HPN. E aí é um cuidado que o citometrista tem que ter, que alguns marcadores que a gente coloca no painel para avaliar a displasia, como o CD16 e o CD14, eles são ligados ao GPI. Então, se eu pego esse gráfico aqui de uma avaliação neutropídica desse paciente, você olha a curva do 13 e 16, olha a curva normal aqui que ela faz essas quatro populações, né? Olha essa população 1. Se eu olho essa aqui, eu vejo que tem um aumento dessa população imatura. Falo, nossa, é um bloqueio de maturação. Se eu olhar essa população em outro gráfico do 11B com 16, ela está nessa região. E aí alguém pode, de uma forma equivocada, dizer que esse paciente tem uma displasia granulocítica. Se eu lembro que essa população, né, se eu pego só o neutrófilo maduro para avaliar, eu vou ver que essa população aqui, que seria madura, que teria que estar nessa região, ela é a minha população suspeita. Ou seja, ela tem uma perda de 16, na verdade. Então, isso aqui provavelmente pode ser ou um polimorfismo ou um HPN. Nesses casos, a gente amplia o painel, né? Então, tem vários antígenos ancorados GPI que a gente pode usar. Medula óssea, é mais complicado detectar clone HPN, porque esses marcadores ancorados do GPI dependem da maturação. Mas marcadores como CD157 e FLA estão presentes dessas formas mais imaturas. Então, se eu faço essa combinação na medula óssea, eu faço o diagnóstico no clone HPN de uma forma muito rápida e objetiva, sem dúvida, né? De dizer que, na verdade, o paciente não tem SMD e tem um HPN presente, tá? Lembrar também da LGL, que a gente vai pegar nesses casos de citopenias inexplicadas, que a LGL, na maioria dos casos, são populações de células T citotóxicas CD8 positivo,
quando eu olho a população CD8, eu vejo que ela é anômala, né? Com perda de CD7, com perda de CD5 e presença de marcadores citocóticos como CD16 e CD56. E hoje a gente tem marcadores clonais para dizer clonalidade pela citometria de fluxo, como TRBC1 e TRBC2, que aí a gente consegue fechar a clonalidade nesses casos de uma forma muito assertiva de uma leucemias de linfócitos grandes granulares, em casos de citopenias inexplicadas. E aí, esse meu último slide, né, só para mostrar as recomendações mais recentes da Leuquimia.net, também da OMS em pacientes com SMD. Então, toda vez que você tiver um paciente com uma citopenia inexplicável, que possa ser um SMD, então você tem que fazer essa avaliação inicial com morfologia e citometria de fluxo, né? Que aí aqui você vai acessar presença de displasia ou não, presença de blastos e sideroblastia anel pela citomorfologia. Na citometria, a gente, além de quantificar os blastos, vai ver a normalidade da linhagem eritroide, mieloide e monocítica, também avaliar as linfócitos B, T, plasmócito NK para ver outras populações, e a histologia da medula óssea para ver fibrose, para ver megacariócito também é muito importante, às vezes a gente não consegue ver também na morfologia, e imunohistoquímica. E, dependendo desses três exames, assim, se ele excluiu ou não SMD, aí você pode prosseguir, né, com a avaliação citogenética e genética molecular, né? E o ideal é que esse diagnóstico seja integrado. O ideal é que o mesmo grupo visse todos esses exames, né? Não que um laboratório vê uma morfologia, outra citometria, outra citogenética, um quarto molecular, com os dados todos separados. O mundo ideal seria que isso fosse feito todo num único serviço. E eu acho que era isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Acho que a gente fica aí com alguns minutinhos para discussão. Então, tá aberto aí. Parabéns, Alex. Super boa aula e acho que é bem importante para o residente, mas para todos nós também, né? Então, queria até só comentar primeiro, pedir para você comentar sobre a interface da morfologia, da citometria, da patologia, da biologia molecular, porque o que a gente vê muito é que muitas vezes os laudos não batem, né? E as pessoas não se conversam muito. Então, às vezes tem lá uma biópsia de medula com nenhum aumento de célula. Eu tô com pacientes no consultório dessamente assim, né? Eu tenho uma biópsia normal praticamente, um mielograma com 25% de blasto, uma citometria com 3% de blasto, e aí você vê que não bate, talvez exatamente porque não tem essa comunicação, né? Então, como que, se quiser comentar a importância disso aí, e como que na vida real vocês fazem, né? Então, se você na citometria viu uma coisa, na patologia viu outra, se antes de liberar os laudos vocês conversam e tentam consensuar isso, ou se a coisa muitas vezes é mesmo divergente e acaba que vocês têm que, de alguma forma, deixar só descritivo, né? Bom, vida real é mais difícil, né, Santos? Aqui na escola, a gente não tem mais o cariótipo que a gente fazia aqui, né? Então, a gente manda para o Crohn's, então a gente perdeu. Mas a morfologia, a citometria e a biologia, a anatomia patológica, a gente ainda conversa, né? Então, troca bastante figurinha lá com o Kleber, aqui na escola, quando a gente tem algum caso discrepante ou que está diferente, ou para ver que ele, um caso difícil, queria ver o que ele achou. Antes da pandemia, a gente até chegou a fazer uma reunião da patologia. A gente estava tentando fazer uma reunião, começou, depois da pandemia descontinuou, a gente ainda não retomou. A gente fazia toda sexta. Quando a gente sai daqui da escola, vai para mundo privado, aí depende muito do laboratório. Lá no Fleury, a gente tem aqueles laudos integrados, que a gente chama, né? Que aí a gente consegue sentar todo mundo uma vez por semana e senta o pessoal da patologia, com o pessoal da morfologia, da citometria, da citogenética, todo mundo numa mesa e discute. E mesmo naqueles casos discrepantes, a gente faz um relatório. Mas esse relatório é feito alguns dias depois, né, de terem feito os laudos. Então, eu, pelo menos, costumo estar conversando sempre com médicos, colegas, no momento do diagnóstico. Então, mesmo com patologistas de outras instituições, né? Então, converso muito com a Cláudia Regina lá do Círio, né? Quando a gente tem alguma dúvida diagnóstica. Ela também, às vezes, me procura. O problema é que nem sempre a gente tem, mesmo dentro da mesma instituição, tem laboratórios que contratam para um determinado serviço para um e outro para outro, por causa de preço. E aí nessa a gente se perde.
Então, a gente acaba, nesse caso discrepante, tentando conversar com o clínico, né? Mas esse é um problema que a gente ainda tem grande no Brasil, né? E do ponto de vista, enquanto ninguém pergunta, só para dentro ainda desse contexto, né? Como que você, se tem uma divergência muito grande nessas porcentagens, porque para a gente faz muita diferença no clínico, né? Sim. Então, você fala que uma citometria, a gente sabe que dilui, a E biópsia aí, existe uma quando você subjetividade, tem... né? E aí eu já vi duas situações, Celso, quando você tem essa discrepância de blasto, né? Então, uma comum é a diluição, né? Então, na hora que a gente faz a coleta da citometria, você pode diluir. E aí você tem uma contagem a menor de blasto, subestimada, né? A gente consegue ver isso na citometria quando está diluído, tá? Então, assim, eu vou ter perda de marcador, de células muito imaturas, né? Mastócito, que tem só na medula óssea, perda, a diminuição de plasmócito, eritroblasto, um desvio da curva direita. Mas às vezes tem um pouquinho de medula, a gente não tem essa avaliação, a gente sempre vê o mielograma junto. Então a gente informa no laudo que tem essa discrepância, ó, o material está subestimado quando a gente, devido à diluição de sangue periférico. Eu já vi o contrário também, tá? Tem lá, quando você tem mielodisplasia, às vezes é difícil dizer se aquele é um blasto ou é um mielócito. E aí você pega algum citomorfologista ou mais inexperiente ou mais afoito, ele já coloca tudo como blasto, e na verdade não era uma leucemia. Então eu já vi as duas situações ocorrerem com certa frequência. Então, então quem faz citometria tem que fazer morfologia além de saber fazer morfologia, tem que olhar a lâmina. Quer dizer, ele já vê lá, tem 5% de blasto, então tá certo, vou liberar e não vê a lâmina, né? A gente sempre tem que fazer essa dupla checagem. Mas isso às vezes passa, né? Então, eu já vi colegas muito experientes a não terem visto a lâmina, por exemplo, e estava completamente equivocada a análise dele, né? Se esse pessoal quer fazer pergunta, Eu, eu acho que ninguém está perguntando, né? senão a gente tem que passar para a aula da Das mioterapia, né? notas nas outras aulas do Dante. Então, tá bom. Então, tá Parabéns aí bom. pela aula, Obrigado, pessoal, Celso. e boa semana aí Boa para todos. semana, pessoal. Vou deixar Parabéns, o Alex. Dante Boa agora semana de. a todos. Nós continuamos aqui no mesmo link, então, para a próxima apresentação. Obrigado. Olá, gente, tudo bem? Estão me ouvindo? Bom Bom dia, dia, Vivian, tudo bem? tudo bem? Só um minutinho, Vivian, antes de começar, para ver como é que vai ficar aqui. Bom, antes da Vivian começar, hoje a apresentação, como vocês viram, é sobre microangiopatias trombóticas. Esse é um assunto interessante e principalmente com os tipos de microangiopatias trombóticas e os diferentes diagnósticos e diferentes tratamentos. Então, a Vivian fez uma revisão disso para a gente poder ouvir e depois discutir um pouco. Pode começar, então, Vivian. Certo. Vou projetar a tela aqui. Um minuto. Estão conseguindo ver minha tela? Sim, mas precisa pôr no modo apresentação. Tá colocando. Só um minuto que está carregando aqui. Agora tá dando certo para ver? Modo apresentação? Não, ainda não. Ué. Tentar de novo. Você clicou lá naquela tacinha lá, Cliquei. Uhum. não foi? Deixa eu só ver de novo se está dando certo. Espera.
É que antes de você compartilhar, Vivian, você tem que deixar aberto no modo apresentação. Tá. Mas está conseguindo ver minha tela, né? Não, agora não. Tá, agora também não? Também não. Tá dando o quê? Você tem que deixar aberta a tua apresentação, aí você vem para o Zoom, aí você põe Share Screen e aí você clica na janela da tua apresentação. Ah, sim. Agora foi. Deu certo? Agora? Não, ainda não. Não? Não. Mas aqui tá falando que eu tô compartilhando a tela. Que eu tô Não. compartilhando a tela. Compartilhando você está. Eu Quando estou vendo a você... tela. Espera um pouquinho. Quando você abriu antes de vir aqui para o Zoom, você abre a tua apresentação em isso. Agora você põe, não aqui no Zoom, sai do Zoom, deixa de lado, vai para a sua apresentação. E lá Isso. você tem que deixar aberto em modo apresentação. Apresentar nesse dispositivo. Pronto. Não, não é isso, Viviane. Quando você Ô, abrir... Dante, eu estava vendo. Você está vendo aí? Estou vendo. Está Em tranquilo. modo apresentação? Sim, Vocês modo estão... apresentação. Bom, pode ser que seja eu, mas enfim. Então, se tiver, os outros estiverem Mais vendo, pode alguém tá fazer. conseguindo ver? Eu tô vendo. Ah, Então tá, então tá joia. Então tá então tá certo. bom. Então vai lá. O senhor tá conseguindo ver, não, senhor Dante? Não, eu estou vendo, mas não em modo apresentação. Mas Aqui continua. para Se mim os tá outros em Eu modo estão... estou vendo. apresentação. Espera aí, Eu vamos estou falar um vendo por em vez. apresentação. Vamos falar um por vez, senão vira bagunça. Se os outros estiverem vendo, continua desse jeito. Tá joia. Então vamos lá. Meu nome é Vivian, para quem não me conhece, sou R3 de hematologia. Vou falar hoje sobre as microangiopatias trombóticas, mais conhecidas, né, como a sigla de MAT. E qual que é a definição, né, de microangiopatia trombótica? É um conjunto de doenças que vai ter em comum, né, a caracterização de uma lesão endotelial de vasos de arteríolas e capilares, levando à trombose microvascular. Esse dano endotelial vai expor fatores teciduais, gerando microtrombos que consomem plaquetas, gerando trombocitopenia. E as hemácias, quando vão passar por esse vaso lesionado e com o lúmen reduzido por conta desses microtrombos formados, elas vão ser lesionadas, levando a uma hemólise intravascular por mecanismo não imune. Por isso que é chamado de anemia hemolítica microangiopática, que é caracterizada pela presença de esquizócitos em sangue periférico, consumo de aptoglobina, aumento de DHL, bilirrubina indireta, e o CUMBS, né, o TAD, vai vir negativo. O que compõe, né, as características de uma anemia hemolítica. Não imune devido ao CUMBS direto negativo. E isso, né, vai gerar disfunções orgânicas. E uma marca característica das MATs é no esfregaço periférico a presença de esquizócitos, que nada mais são que as hemácias que sofrem cisalhamento mecânico, né, fragmentação, à medida que ela vai passando por esses microtrombos,
ricos em plaquetas na microvasculatura. Então, são hemácias danificadas, né, rompidas. E agora falando um pouco das causas da MAT. Temos causas primárias, que é a púrpura trombocitopênica trombótica, que é a PTT, a síndrome hemolítica urêmica, que é a CHU, a MAT mediada por complemento, que também é conhecida como CHU atípica. Essas 3 entidades eu vou falar na aula de hoje, vou focar na aula de hoje, porém, existem outras causas de MAT também. MAT mediada por droga, por metabolismo, por coagulação e causas secundárias de MAT também, como infecções sistêmicas, CIVD, doenças reumatológicas, malignidades, né, pré-eclâmpsia, HELP, transplantes e hipertensão maligna. O quadro clínico geral das microangiopatias trombóticas, ele é composto, né? Pode se apresentar tanto de forma abrupta, como é mais comum na PTT, ou insidiosa, e é caracterizada por palidez, né, icterícia, por conta, né, dessa anemia hemolítica, púrpuras e petequias, né, por conta da trombocitopenia. Pode ocorrer também hemorragia cutânea, gengivorragia, epistaxe, sangramento mais graves, apesar de sangramentos mais graves serem mais incomuns. Cerca de metade dos pacientes podem apresentar febre, disfunção renal, que é rara na PTT clássica, mas é um marcador muito importante da síndrome hemolítica urêmica, né, da CHU. Sinais e sintomas neurológicos, que é mais comum na PTT, e sintomas gastrointestinais, como dor abdominal, diarreia sanguinolenta. Laboratorialmente, o que caracteriza a MAT de um modo geral, como eu já tinha dito anteriormente, é a anemia a hemolítica microangiopática, né, que vai decorrer da fragmentação mecânica de eritrócitos, que vão atravessar, né, os vasos trombosados ricos em plaquetas com lumen reduzido, e aí elas vão sofrer cisalhamentos, gerando hemólise, que é caracterizada pelo cúmulo direto negativo, aumento de DHL, bilirrubina, reticulócitos, consumo de aptoglobina e a formação dos esquizócitos. Pode ocorrer anormalidades na coagulação, que é rara nas MAT primárias, como na CHU, na PTT, mas é comum, né, mais na MAT secundária, como CIVD, que vai ocorrer prolongamento de TP, TTPA, dedímero, consumo de fibrinogênio. E a trombocitopenia pelo consumo de plaquetas ricas em microtrombos ao longo da circulação. Agora, falando especificamente da PTT, que é a púrpura trombocitopênica trombótica, ela é uma microangiopatia trombótica causada pela deficiência de Adams 13. Ela tem uma mortalidade altíssima, cerca de 90%, se não for tratada de forma imediata por plasmaférese, que eu vou abordar no próximo slide. E é uma doença rara, com incidência de 4,5 casos por milhões de pessoas ao ano. A PTT, ela pode ser tanto hereditária, que é uma síndrome bem rara, chamada síndrome de Schumann-Upshaw, que é uma mutação do gene do Adams 13, em que a pessoa nasce com pouco Adams 13, e corresponde a menos de 5% dos casos de PTT, e ela geralmente vai se manifestar no período neonatal, que cursará, na maioria das vezes, com óbito fetal. Já a PTT adquirida, que é a que a gente vê mais no nosso meio, né, a mais comum, chega a 95% dos casos, ela é imunomediada. Ocorre o surgimento de autoanticorpos contra o Adams 13, geralmente do tipo IgG, mas também pode ter IgA e IgM, e geralmente ela é secundária a outras causas, como sepse, CIVD, malária, hepatopatia
E como que ocorre a fisiopatologia da PTT? Primeiro, a gente tem que entender qual que é o papel do Adams 13, já que a PTT é causada pela redução do Adams 13. O Adams 13, ele é uma protease que ele vai clivar os multímeros ultragrandes do fator de von Willebrand na superfície endotelial. O fator de von Willebrand é uma molécula muito grande, com vários multímeros, que ela fica na superfície do endotélio, e se não for clivada, ela fica ali aderindo e causando adesão plaquetária e lesão endotelial. Só que um slide bem representativo, né? Num paciente normal que possui, né, o Adams 13 em atividade, numa quantidade normal, ele vai clivar, ele vai separar, né, quebrar esses multímeros de von Willebrand que estão aderidos ao endotélio. Já no paciente com PTT, com deficiência de Adams 13, esse multímero de von Willebrand vai ficar ali agarrado na superfície endotelial, gerando adesão, agressão plaquetária e gerando toda a fisiopatologia da doença em si. E ali, a partir do momento que ocorre a deficiência do Adams 13, com essa agregação dos multímeros de von Willebrand, essa agregação plaquetária, os vasos vão reduzindo o seu lumen, vão surgindo microtrombos, trombocitopenia, e à medida que a hemácia vai passando por esses vasos, ela vai sofrer cisalhamento, porque o lumen vai estar bem reduzido, e o que vai gerar toda a clínica da doença, composta por anemia microangiopática, trombocitopenia. E qual que é o quadro clínico da PTT? Como eu já disse, né? Anemia microangiopática, plaquetopenia, geralmente menor que 30 mil. E a PTT, ela vai ter uma característica, assim, que vai fazer uma suspensão clínica muito importante, que é a lesão do sistema nervoso central. O paciente pode ter desde cefaleia até convulsão e coma, mas também pode ter acometimento cardiovascular, trato gastrointestinal, lesão renal é bem comum, ocorre mais na CHU. E a penta da PTT, que é lesão renal aguda, acometimento do sistema nervoso central, anemia hemolítica microangiopática, plaquetopenia e febre, ela vai estar presente em menos de 5% dos casos. Então, na maioria das vezes, a gente não vai ter todas as características definidoras da PTT. E o que mais vai fazer a gente suspeitar que o paciente possa ter PTT é a anemia microangiopática, a plaquetopenia e sintomas de sistema nervoso central. Para fazer o diagnóstico da PTT, o ideal é fazer a dosagem do Adams 13, que ele vai estar menor que 10%. E a dosagem do anticorpo anti-Adams 13 também, na PTT adquirida imune. Porém, isso acaba que não é a realidade na maioria dos centros do Brasil, e a dosagem do Adams 13 até sair o resultado demora. E aí a gente não dá para esperar, porque a mortalidade é mais de 90%. Então, acaba que a gente já trata a PTT na suspeita clínica. E como que a gente faz, né, essa suspeita clínica? Através de um score que chama Plasmic Score, é um score validado para o diagnóstico de PTT. E no que consiste, né, o Plasmic Score? Ele vai ser definido por pontuações em que a contagem de plaquetas menor que 30 mil vai pontuar 1 ponto, a hemólise
é definida, né, por reticulócitos maior que 2,5%, aptoglobina indetectável, ou bilirrubina indireta maior que 2, também compondo 1 ponto. O paciente não pode ter história de câncer ativo, história de transplante de órgão sólido ou TMO, também pontuar 1 ponto. Um VCM menor que 90, também 1 ponto. O INR menor que 1,5, também 1 ponto. E uma creatinina menor que 2, também 1 ponto. E aí, se o paciente for baixo risco, ele vai ter de 0 a 4 pontos, risco intermediário, 5 pontos, e alto risco, 6 a 7 pontos. E a gente está autorizado, né, a já iniciar o tratamento da PTT de forma empírica, sem esperar a dosagem de Adams 13, a partir do risco intermediário. E como que vai ser o tratamento? Primeiro, o objetivo do tratamento é remoção dos autoanticorpos anti-Adams 13 e dos multímeros do fator de von Willebrand, que vão estar ali destruindo endotélio, consumindo plaqueta, e a administração da enzima Adams 13 presente no plasma de um doador, através da plasmaférese. A plasmaférese é composta, né? Tipo, nada mais é do que uma troca de plasma. Você pega o plasma do paciente doente, né, com a PTT, e faz uma troca pelo plasma de um paciente saudável. Então, o plasma saudável ele vai fornecer o Adams 13 do plasma do doador e ele vai remover os autoanticorpos contra o Adams 13 presentes no receptor. E vai remover também os multímeros residuais de fator de von Willebrand. Ele funciona, né, substituindo o Adams 13, corrigindo, né, essa deficiência do Adams 13, que, por sua vez, vai restaurar a clivagem adequada dos multímeros ultragrandes do fator de Willebrand. Vai prevenir a trombose microvascular e vai reverter os sintomas de dano de órgãos. A melhora neurológica é a mais rápida. Nesses casos, o paciente melhora assim muito rápido quando começa a plasmaférese. Deve ser iniciado o mais breve possível. Há uma troca aí de 1 a 1,5 vezes da volemia diária e você está autorizado a acessar após plaquetas mais de 150 mil em 2 dias consecutivos. E é usado corticoide também em altas doses, né, como prednisona e metilpred, porque eles reduzem, né, a produção do inibidor do Adams 13, né, desse autoanticorpo contra o Adams 13. Além disso, temos também a opção do uso do rituximab. O rituximab ele é um anticorpo monoclonal contra CD20, que é uma proteína de superfície celular em células B maduras. E ele serve tanto para tratamento inicial adjuvante. É importante lembrar que ele deve ser aplicado, né, após a plasmaférese, porque se for feito antes da plasmaférese, a plasmaférese vai remover o rituximab. Ele também pode ser usado em pacientes refratários e pacientes assintomáticos em remissão, mas que mantém a dosagem do Adams 13 menor que 10%. E foi comprovado, né, que ele reduz recaídas no episódio agudo e na recuperação, ajuda na redução da mortalidade. A dosagem utilizada é 375 miligramas por metro quadrado EV por 4 semanas, né? E como eu disse, tem que ser feita após a plasmaférese. Além do rituximab, existe uma outra opção de tratamento, que é o caplacizumab. Ele é um anticorpo monoclonal específico, antifator de von Willebrand. E como que é a fisiopatologia, como que ele vai agir? Ele vai se ligar ao fator de von Willebrand, bloqueando a interação do fator de von Willebrand com as glicoproteínas plaquetárias, principalmente A1B, A9 e A5.
E através desse bloqueio com o endotélio, ele vai bloquear a formação de microtrombos nos pequenos vasos. E aí vai reduzir a ativação e consumo plaquetário. Mas ele não vai agir na fisiopatologia primária da PTT, que é a redução dos níveis do ADAMTS13. Logo, ele é um tratamento adjuvante e não substitui a plasmaférese. A plasmaférese deve ser realizada, ele pode ser um tratamento adjuvante. Ele é um tratamento muito caro e é uma opção também em pacientes, por exemplo, testemunhas de Jeová, que recusam a plasmaférese, né, porque recusam a transfusão, ou pacientes que têm reação alérgica ou anafilaxia grave, a transfusão de plasma também pode ser uma opção, o uso do caplacizumab. Aqui eu trouxe um estudo sobre o caplacizumab, que foi o estudo Hércules, que ele comparou pacientes que tinham 145 pacientes que tinham feito uso do caplacizumab após a plasmaférese versus pacientes que tinham feito só a plasmaférese. E o tratamento com caplacizumab, ele foi associado a uma normalização mais rápida de contagem de plaquetas, uma menor incidência de mortes relacionadas a PTT e a menor recorrência de PTT. Mas, assim, é um estudo fraco, que teve muita perda de segmento, né? 1/3 dos pacientes não completaram o protocolo de estudo. Teve um N pequeno, né, que foi só 145 pacientes, e uma grande limitação, né, da aplicação prática desse estudo é o preço, porque o tratamento com caplacizumab chega a R$800 mil. Então, assim, no nosso meio, chega a ser inviável. Agora, falando da resposta ao tratamento da PTT, é considerado uma resposta clínica quando o paciente tem a normalização de plaquetas, né? Ou seja, mais de 150 mil plaquetas, e o DHL menor que 1,5 vezes acima do limite após a cessação da plasmaférese. É considerada a remissão clínica em que o paciente ele fica assintomático após 30 dias do fim da plasmaférese. É classificado como exacerbação a redução da plaqueta para menos de 150 mil, aumento do DHL e a necessidade de reiniciar a plasmaférese dentro de 30 dias após a resposta clínica. A recaída é considerada quando a contagem plaquetária fica menor que 150 mil, mesmo o paciente estando assintomático, em mais de 30 dias após a cessação de plasmaférese. E a PTT refratária é considerada quando ocorre plaquetopenia menos de 50 mil e um aumento de DHL persistente mais de 1,5 vezes, mesmo após 5 sessões de plasmaférese associada a corticoide. Agora, mudando um pouco de assunto, né, falando um pouco da CHU, que é a síndrome hemolítica urêmica. Ela é definida, né, ela é um fenótipo da apresentação da MAT, como é a PTT, só que ela tem uma característica muito marcante, que é uma disfunção renal. Ela tem um predomínio em crianças, e a forma mais comum é a CHU típica associada a um quadro diarreico. E a clínica clássica é composta por palidez cutânea, hematúria, edema periférico, hipertensão arterial e oligúria. A CHU ela pode ser classificada em CHU típica pela produção da cigatoxina, pela E. coli 157, 47 ou Shigella. CHU esporádica, que a causa é um antígeno Thomson Fred, não sei nem pronunciar direito,
que é mediada por antígeno T, causada por Streptococcus pneumoniae, é muito raro, e a CHU atípica, que é anormalidades na via do complemento, na via alternativa do complemento, mediada por C3, fator H e proteína cofatora de membrana. Falando primeiro um pouco da CHU típica, a etiologia, a produção da Shiga-toxina por Shigella ou E. coli, do tipo O15747. Ocorre geralmente em crianças, vão ter dor abdominal, diarreia invasiva, trombocitopenia e uma lesão renal aguda de curso agudo. E como que é a fisiopatologia da CHU típica? Primeiro, o paciente ele vai se infectar por uma cepa produtora de Shiga-toxina, que vai ativar polimorfos nucleares, e essa toxina Shiga, ela vai se ligar em células endoteliais, em células mesangiais renais, podócitos e células tubulares renais, e vai gerar perda de função da barreira da mucosa intestinal. Além disso, tem atividade pró-inflamatória, pró-trombótica, gerando liberação de fator de Vaux-Villebrand pelas células endoteliais, com a formação de trombos. E o diagnóstico, né, ele vai se basear no critério de MAT, que seria trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática, como eu já reforcei bem quando falei da PTT. Mas também a gente tem que pesquisar, né, a presença da Shiga-toxina, através da coprocultura para o germe típico, a presença da Shiga-toxina por meio de imunoensaios e PCR, pesquisa de anticorpos contra a Shiga-toxina no soro. E o tratamento da CHU típica vai ser suporte, manter o paciente evolêmico, transfundir se necessário, se o paciente evoluir com uma disfunção renal importante, dialisar. E o mais importante é que não é recomendado plasmaférese, nem transfusão plaquetária, nem antibiótico terapia. Agora, falando um pouco da microangiopatia trombótica mediada por complemento, também chamada de CHU atípica. Ela ocorre por uma ativação descontrolada da via alternativa do complemento, que vai gerar uma lesão endotelial com ativação plaquetária. Ela pode ser hereditária quanto adquirida. Hereditária, na maioria das vezes, chega a 90%, e adquirida, 10%. Na hereditária, ocorre por mutação com perda de função de genes reguladores da via alternativa do complemento. E a adquirida ocorre por anticorpos contra o fator H, o anti-CFH. E como que ocorre a fisiopatologia? Ocorre uma perda da regulação da via alternativa do complemento, que vai resultar numa ativação descontrolada. Ao contrário das outras vias, né, de ativação do complemento, as vias típicas, a via alternativa ela é constitutivamente ativa com o resultado de hidrólise espontânea de C3 em C3b. E na ausência dessa regulação normal, ocorre deposição de 3b nos tecidos, o que pode aumentar a formação desse complexo terminal C3b9 do complemento, que também é chamado de complexo de ataque à membrana, que vai gerar lesão endotelial e formações de trombo. O diagnóstico da CHU atípica, ele é composto por avaliações laboratoriais,
que vai ser composta por plaquetopenia menos de 150 mil ou queda maior que 20% em relação à medida anterior, anemia hemolítica não imune, como eu já falei, né, presença de redução de aptoglobina, cumbi direto negativa, esquizócitos, aumento de DHL. O acometimento renal, ele pode ser tanto hematúria, proteinúria, edema, oligoanúria. Acometimento de outros órgãos também podem ocorrer. E acaba que ele é um diagnóstico diferencial, porque a gente tem que pesquisar primeiro as causas mais comuns, né, de MAT. Por exemplo, pesquisa de Shiga-toxina tem que vir negativa, porque a gente tem que afastar a SHU típica. A atividade do Adams 13 tem que estar aumentada também. A gente tem que excluir, né, a PTT. E a dosagem das vias de complemento, da hiperativação da via de complemento com a atividade de CH50, H50, C3 e C4. Acaba que o diagnóstico de SHU atípica é um diagnóstico de exclusão e complexo, difícil. E qual que é o tratamento da SHU atípica? Ele pode ser feito a plasmaférese, mas tem uma resposta variável, pode responder ou não. Se o paciente evoluir com uma disfunção renal muito importante, é indicado, né, transplante renal se o paciente for elegível. E existe também uma medicação, um anticorpo monoclonal chamado eculizumab, que ele age ligando ao fator 5 do complemento, que vai bloquear a clivagem do C5b, impedindo a formação daquela molécula que eu disse anteriormente, que é aquela molécula de ataque à membrana, que é a C5b/9. E um efeito adverso importante do eculizumab é o aumento de infecção por Neisseria. Então, o paciente ele deve receber a vacina polivalente pelo menos 2 semanas antes do início do tratamento do eculizumab. E também, dependendo do paciente, e se for usada antes do período da vacina, ele deve receber antibiótico profilaxia. Basicamente é isso, tentei resumir um pouco aí as MATs. E é isso, obrigada pela atenção de todos. Obrigado, Vivian. E parabéns pela revisão, esse é um assunto extenso e você fez uma revisão bem feita. Então, eu vou abrir. Você quer só parar de compartilhar? Acho que você está... Deixa eu parar aqui só um minuto. Isso, cara. Isso, ok. Então, está aberta aí a palavra para quem quiser fazer perguntas ou comentários para a Vivian. Doutora Karen está aí, não? Não? Quem quiser fazer perguntas ou comentários, A fiquem à Karen está vontade. de férias, Dante. Ah, tá bom. Quem quiser fazer comentários, perguntas, depois eu falo. Ô, Vivian, o Hum, que você viu de fatores predisponentes para recaída? O que predispõe uma PTT ser refratária ou não? E ela ficar recaindo? o que predispõe para a PTT ficar refratária? Quais são os fatores, assim, fatores que podem predispor uma recaída, que a gente tem que ficar atento, preocupado? Mas a senhora diz clinicamente, laboratorialmente? Como? Não entendi. Clinicamente, né? Laboratorialmente, acho que você deixou bem claro, né? O Sim, que a gente tem que lembrar? Às vezes a gente tem impressão que a PTT é uma doença de tipo assim, vai dar uma vez, acabou, ficou bom, né? sim, mas não, o Não é. paciente recorre.
paciente recorre, porque ela é uma doença autoimune, ela não é uma Autoimune, doença sim, só de consumo. Então, como toda doença autoimune, eu tenho como característica recaída. Então, sim, assim, eu posso te dizer que a recaída é quase mais comum do que a não recaída, tá? Então, sim. esse não é aquele paciente que ele tem alta do hematologista ou do hemoterapeuta. Esse é A aquele gente tem que paciente que seguir acompanhando, né, tem que seguir laboratorialmente. acompanhando. O paciente teve um dos fatores laboratoriais que ele está recaindo, Sim. você já tem que agir, tá? Só que Então, existem alguns fatores. em cada consulta, a gente pesquisa, né, trombocitopenia, marcadores de hemólise. Exato. E aí, assim, algumas situações clínicas vão predispor a isso, tá? Sim, infecções, né, algum estresse Gravidez, orgânico. tá? Gravidez, ela é comum, então, assim, você tem que avisar para a mulher em idade fértil, tá? Que pretende engravidar, que o risco é a doença voltar. E nessa gravidez você tem que acompanhar muito mais de perto, até porque na Sim, gravidez não vai existir muito o que você fazer por essa paciente a não ser plasmaférese, tá? Às vezes você consegue, quando o paciente, assim, você pega o paciente numa recaída, manter uma transfusão de plasma mensal para evitar esses quadros agudos em que a mortalidade, como que você falou, é alta, sim, tá? Outra coisa também que a gente tem que lembrar, o plasmic, ele não é diagnóstico, ele é sim, exclusão de diagnóstico, tá? exato. Então, às vezes a gente usa o plasmic como diagnóstico, mas ao contrário, se ele não der 6 e 7, não é PTT. Tá? E às vezes, assim, a gente não pode forçar a barra, porque eu já vi várias vezes forçando a barra para dar lá um 6, dizendo que é hemólise apenas uma reticulocitose. Não, qualquer perda a gente vai ter isso, tá? Então tem que ficar muito atento nesse plasmic. Ele não é diagnóstico, ele é exclusão. Então ele tem um alto valor preditivo, altíssimo, tá? Para excluir PTT, mas não para afirmar diagnóstico, tá? Então é isso que a gente tem. O valor preditivo dele para excluir PDT é quase tão importante quanto a dosagem de enzima para exclusão, tá? E o que você leu de tratamento de recorrência e de tratamento imunossupressor, além do caplacizumab, que não é imunossupressor, né? Ele, na Não, ele verdade, é é um um anticorpo monoclonal. monoclonal. A gente tem a opção de rituximab, né? Sim, Que eu tá? disse, mas podemos usar outros imunossupressores também. Não, mas hoje o de escolha de primeira linha é o rituximab, tá? Sim, Alguns serviços nesses pacientes que têm recorrência, eles fazem até o tratamento mensal por rituximab, o e hoje é rituximab. discutido quanto tempo você iria fazer essa aplicação para não ter recaída, tá? Ou seja, manter o paciente em imunossupressão por um período, porque a gente tem sempre que lembrar. Eu não sei se no final desse ano, você não estava aqui. Óbvio, 24, 25, nós pegamos 2 PTTs. As duas foram a óbitos, tá? Porque é É, muito rápido. Óbvio que vocês pegam, é o que vai bem. Então, às vezes, dá a falsa impressão que a doença não é tão grave. Ela é muito grave. A sim, mortalidade é como eu muito disse, alta. é 90% a mortalidade se a gente já não iniciar a plasmaférese o mais rápido possível. E como você viu na fisiopatologia, quanto mais fator de von Willebrand eu dou, mais eu vou estar alimentando o processo, certo? Sim. Mas eu vou estar produzindo microtombos, caminho esburacado, mais lisemácia, tá? Doutora, Então, e a senhora já viu usar eculizumab para PTT? não, para PTT não tem sentido, tem para chuar, Não, tá? eculizumab não, caplacizumab, desculpa. Não, nunca vi, tá? Mas É eu já porque assisti. quando eu estava estudando o tema e tudo, fala-se bastante do caplacizumab, mas eu nunca vi na prática, assim, eu queria Não, ver então, se a mas assim, senhora já já tem viu. estudos mais novos, tá? Do caplacizumab, bem mais novos. É uma droga excelente, tá?
qual que são os 2 efeitos colaterais dessa droga, os 2 maiores? É que ela é ad eterno, porque ela age diretamente sobre o fator de von Willebrand. Separou, o paciente recai. Sim, Tá? ela não age na fisiopatologia, né? Ela age Exato. só na Peraí, ligação vamos do falar fator um de por von. vez, Viviane. Deixa ela falar, depois você fala, porque senão fica... E o quem está aqui segundo ouvindo não efeito escuta nada. colateral que você falou gente, é muito difícil você manter isso no sistema público. Sim, Tá? É uma droga de altíssimo custo. Então, por exemplo, o rituximab, ele vai ter efeito a longo... Por isso que, assim, se você... Primeira escolha, se eu tenho à disposição Capla e rituximab, o que eu vou escolher? Ritux, porque o Ritux é imunossupressão, eu estou tratando a fisiopatologia, que é uma doença autoimune. Enquanto que o caplacizumab, eu só estou tratando o resultado. Então, hoje, o caplacizumab é para casos refratários, tá? Para aqueles casos que você não sim, resolveu, então eles são recaídas e são refratárias. Como é uma doença rara, óbvio que os estudos eles não vão dar N suficiente, mas é uma droga muito eficiente, estando restritos aos casos em que o rituximab não deu certo. Então, o rituximab não deu certo, meu paciente continua recaindo, ou seja, o risco do meu paciente morrer é alto, nada se compara a uma vida, tá? Então, mesmo sendo alto, óbvio que eu vou usar caplacizumab, tá? Isso, tá, outra coisa também, às vezes eu comento com vocês na prática, um dos caras que mais estuda PTT é o mexicano, eu não sei de quem que foi o trabalho que você pegou. A verdade, Melka, o cara que mais estuda PTT é um cara que chama George, é um cara lá dos Estados Unidos. E se pegar a literatura, é um dos caras... Ele já teve aqui no Brasil várias vezes. Esse cara é Então referência. eu acho que talvez eu esteja confundido, mas assim, a gente sabe que quando você faz transfusão de plaquetas, você aumenta muito a mortalidade. E aí a gente sempre se pega entre a cruz e a espada quando é para passar catéter. E eu posso dizer a vocês, nesse serviço o cara passa Shire femoral com plaqueta de 10.000 sem transfundir plaqueta. Tá? Mas é como ele diz, certo? Ele deixa bem claro. No meu serviço, eu tenho segurança para fazer isso. Então, a gente sabe que aumenta a mortalidade, então, cada serviço vai pesar seu risco-benefício em relação à perícia de passar um chale com plaquetopenia e o aumento da mortalidade causado pela transfusão de plaqueta. Tá? Bom, sim. ok, É Melka, só uma obrigado aí. informação que eu gosto de Obrigado, falar para deixar bem claro obrigado como ele pelos leva isso a comentários. sério. Você já gastou o teu tempo. Estou brincando, Mel. Deixa eu ver se tem mais gente querendo falar aí. Tem mais alguém querendo falar, perguntar para a Vivian? Ninguém. Toda vez eu faço a mesma pergunta e ninguém pergunta, ninguém. Vocês têm que participar, vocês têm que discutir, vocês têm que falar. Porque isso parece duas coisas. Ou que vocês são muito tímidos, ou que vocês não conhecem nada e não estudaram o assunto. E isso é ruim, porque a gente fica esperando o colega falar tudo o que tem para falar e a gente fica passivamente ouvindo. Então, é importante que aqui vocês, residentes, participem. Isso aqui não é um congresso onde vocês vão lá para ouvir. Aqui vocês estão no mesmo processo de treinamento de todos os outros. Então, eu vou reiterar isso. É importante que o residente participe. Eu tenho discutido isso com o Celso, e isso é uma situação que a gente tem que fazer dessas reuniões uma participação mais ativa. Não adianta quem prepara a aula falar, a Melka comentar, eu comentar, não é assim. Vocês têm que participar. Bom, ok. Eu queria só fazer alguns rápidos comentários e eu vou começar de trás para frente. Quando um dos efeitos colaterais do caplacizumab é sangramento, risco de sangramento. Apesar desses sangramentos serem pequenos, sangramentos leves a moderados, ele tem um risco de sangramento e isto pode acontecer. Claro que o mais importante é o custo. Eu não lembro de ter visto nunca usado aqui na escola, mesmo numa época que talvez a gente tivesse tido acesso a estudo clínico, mas nunca vi a gente usar. Porque é muito caro, como você disse, Vivian. Sim, Espera aí, Vivian, calma. Depois você fala, Vivian. Não Tá. adianta um falar e o outro falar na frente. Não pode. Um fala, o outro... Numa reunião presencial, isso é melhor, mas numa reunião
virtual, bom. isso não é bom. Bom, então vou voltar lá para trás em relação à PTT, que você acho que falou de tudo da PTT. Tinha um comentário que eu queria fazer, que eu acho que eu não lembro mais. Ah, já sei qual. A situação que nós já vivemos aqui na escola, e eu estou vivendo isso particularmente a semana passada fora daqui, que são os pacientes com reação alérgica ao plasma. E reações alérgicas muitas vezes graves, reações tipo anafiláticas. O que você faz? O que você leu na literatura sobre isso, Vivi? De reação alérgica grave ao plasma, Sim. seria anafilaxia. Não, isso eu sei. Quero saber o que você faz num paciente com PTT. Você está fazendo plasmaférese, o líquido de reposição é plasma, e aí eu quero fazer. Pera. Aí eu quero fazer um parênteses em relação a isso. Tem estudo mostrando que não tem diferença entre plasma fresco, plasma pobre em crio, uso de crio, não tem diferença do ponto de vista de mortalidade e evolução com esses tipos de plasma. Qualquer um, o efeito não tem diferença. Então, no começo a gente pensava que plasma pobre em crio era o plasma adequado, por conta do que até a Melka comentou. Você tem que diminuir a chance de você dar fator de von Willebrand. Mas isso, do ponto de vista de tratamento, tem alguns estudos na literatura que mostraram que não tem diferença. E por isso hoje não se usa mais como opção plasma pobre em crio. Você pode usar plasma fresco congelado, que é o mesmo. Mas voltando à pergunta. Situação clínica importante. Eu já vi duas vezes, a Melka deve ter. Uma, com certeza, nós vimos juntos. Eu não sei se ela viu outra. É o paciente com reação alérgica grave e que você está fazendo plasmaférese, paciente com diagnóstico em doença ativa. O que a gente faz com esse paciente? Se o paciente tiver em anafilaxia, a gente faz adrenalina. Não, eu sei do caso agudo. Como é que você vai continuar o tratamento? Você diz continuar fazendo plasma. Ué, você tem que tratar a doença, não tem? Para usar corticoide, altas Corticoide doses. resolve? Isso é a minha pergunta. Você leu alguma coisa na literatura sobre isso? Não, em reação anafilática, eu Não, pensaria... Vivian, a reação anafilática todo mundo sabe como trata. Eu quero Sim. saber, um paciente que teve episódio grave de reação alérgica, você continua fazendo plasmaférese? Você tem alguma outra opção? Você faz alguma intervenção? O que você faz? Não sei responder. Então, a gente teve aqui, a Melka lembra disso, e eu tive um caso semana passada que me ligaram para falar disso. É uma situação difícil. Na ocasião, a gente usou drogas para tratar essa situação de alergia antes de fazer plasmaférese, mas é uma situação difícil, né? Eu não sei, eu acabei não vendo na literatura, não sei se tem alguém que tenha lido o que fazer. Uma possibilidade é fazer isso, fazer droga antialérgica e arriscar fazer a férese. No nosso caso aqui, nós fizemos e foi bem, né, Melka? Você lembra? Não sei se a Melka não está mais aí. Mas é uma situação preocupante. O paciente com anafilaxia, esse paciente que havia semana passada, foi para a UTI, um choque anafilático. Quer dizer, um quadro de anafilaxia grave. E daí, vamos fazer de novo plasma? Pode ser que ele não tenha nada, pode ser que o outro doador, mas não é um único doador, são vários doadores, pode ser que não tenha, mas pode ser que tenha. Então, é uma situação difícil. A possibilidade é fazer imunossupressão com rituximab e tentar ver se vai resolver, ou mesmo o uso associado do caplacizumab. São tratamentos caros, difíceis de você ter autorização para usar essas medicações, mas no fim você não tem muita saída, você acaba tendo que fazer plasmaférese e usar antialérgico para esses pacientes, preventivo, profilático. Mas é uma situação difícil. Uma outra coisa que eu queria comentar é em relação a CHU, por toxina
de E. coli ou de Shigella. Não é só em criança, viu? Tem surtos epidêmicos por contaminação alimentar. Isso tem em adulto também, não é só criança, né? Criança é típico, é criança que tem contato com animal, e aí começa com esses quadros de diarreia com sangue, diarreia sanguinolenta, diarreia importante, com lesão renal, insuficiência renal, e com todo o quadro de microangiopatia. Mas em adulto também tem isso. E você sabe por que eles falam para não usar antibiótico? Porque pode modificar a flora intestinal e aumentar mais ainda a produção de Shiga, né? Toxina. É você usar um antibiótico que não tenha isso, que tenha um desequilíbrio de Vai flora desequilibrar e a não flora. tem, mas não isso é meio contraintuitivo. Se o antibiótico tiver ação na bactéria produtora de toxina, você resolve, né? Mas não é bem assim, e o risco é esse desequilíbrio de flora intestinal. Por que que não faz plasmaférese? Porque a patofisiologia não é a mesma. Você não tem resultado. O que eles falam, às vezes, você tem que acompanhar clinicamente, como tem hemorragia, como tem diarreia hemorrágica, às vezes você precisa transfundir hemácia, dependendo do hematócrito, da hemoglobina e da consequência clínica disso. Acho que era isso. Não sei quem mais quer fazer algum comentário. Vivian, você quer fazer algum outro comentário, alguma consideração? Não, só isso mesmo. Acho que foi tudo. É isso. Então, é isso. A gente tem que estar atento ao diagnóstico, principalmente, né? Isso que a Melka falou do diagnóstico do valor preditivo negativo, né? do Plasmic Score. Mas é isso. Muito bom. Se não tivermos mais perguntas, quer dizer, não tivemos ou nenhum comentário, acho que está ótimo. Obrigado, Vivian. Parabéns aí pela apresentação. Obrigada. Um abraço, boa semana a todos.